Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutaiti. Hoje, aqui o episódio 167. Galera, 167 vezes eu sentei aqui na cadeirinha de aluno para aprender. Hoje vou aprender. Já estava aqui, né? Se deixasse, estivesse gravando, já estava aqui tendo uma aula com meu amigo Cris. Quero agradecer você que acompanha nosso trabalho no YouTube. Se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com 3, 5 amigos. Deixa o teu comentário se você gostou, se você não gostou. Quero ouvir tua opinião. Não gasta o dedo, curtir o vídeo. Prazer hoje aqui receber mais uma vez a segunda edição. Grande Christian Doin, CEO da Doin Motors. Cris, obrigado pela oportunidade. Muito feliz de receber aqui, meu querido. Pô, imagina como eu me sinto vindo pela segunda vez, né? E 167 é um número expressivo. Bom, como todos já sabem, a gente começa a entreter no assunto e não faz uma coisinha básica que é seguir as redes sociais, dar o like, né? Que o Rafa acabou de falar. Por favor, quem puder seguir a Doin Motors, Doin Motors, e o meu Instagram pessoal, Christian Doin, @Christian Doin, @Doin Motors. Christian com H, hein, pessoal? Boa, bem lembrado, Christian com H. Christian Doin e Doin Motors. Boa. Excelente. Hoje o tema aqui, como marcas criam vínculos além da venda. Cara, muito bacana o conceito que você está criando lá na loja nova. Então, como que o Doin Service, né, que é um serviço, um departamento de uma oficina para uma multimarca, né, amplia o relacionamento com o cliente, com a marca. É um negócio inovador, visionário, vou dizer assim, porque, cara, você está montando uma estrutura praticamente com todos os serviços que uma concessionária tem, uma autorizada, para uma multimarca. Você já prestava serviços para a tua carteira de clientes amplo, não só compra e venda. Eu quero que você fale desse tema aqui e como isso ajuda na questão da fidelização, né, de você já ter uma carteira gigantesca. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é o Doin Service, né, e queria que você falasse o que te motivou a criar esse conceito, né, que você está criando na loja nova lá. Fica à vontade aí, meu querido. Então, perfeito. Contando um pouquinho, para quem não conhece a Doin Motors, a gente começou em 2016, eu estou 31 anos no ramo, os últimos 16, que antecedeu a Doin Motors, eu fui diretor de um grupo de concessionárias representando 4 marcas, Citroën, BMW, Harley Davidson e a Jeep. Cara, me gabaritou, aprendi muita coisa nesse universo de concessionária. Rafa, você sabe como é que é. Nos conhecemos lá, né, Cris? Conhecemos lá, é verdade. E aí, quando eu fui para o mundo do empreendedorismo, montar a marca Doin Motors, eu optei por um modelo de negócio indoor. Dentro de uma sala comercial, os carros estacionados, expostos, né, no quarto andar, anexo à praça de alimentação de um empreendimento que tem lá em Santos, que chama The Blue Office Mall. Ele tem um shopping e tem 480 salas comerciais. E gosto de dizer que eu fui julgado, né, Rafa? Porque era um modelo de negócio disruptivo, tinha pouquíssimas pessoas. Eu me espelhei em 2 profissionais, um em Campinas e um em Santo André. E a gente começou a construir marca desta forma. O desafio é muito maior, Rafa. Eu tive dificuldade até de cadastrar financeira na época, porque não tinha fachada para rua. E dentro da cartilha das financeiras precisava ter fachada para rua. Mesmo eu sendo uma pessoa conhecida no mercado, tinha que se cumprir essa etapa. Sim. E a gente desenvolveu. E aí eu fiquei 7 ou 8 anos, a gente ficou nesse modelo. E agora, em dezembro, a gente inaugurou uma loja que foi construída do zero, Rafa, que você acompanhou um pouquinho, do zero, era um terreno vazio, era um lava-rápido, com projeto nosso, com empenho nosso, com todos os revestimentos nossos, aí com a nossa identidade, e aí não dá para fazer de qualquer jeito, porque aí vem dentro do que a gente preconiza de qualidade, a gente fez uma loja fantástica. Isso é só para mostrar a evolução da marca. Massa. Em 8 anos... o patamar que a gente começou e aonde a gente está chegando. E para onde a gente vai, falando de futuro, cara, a cabeça não para, a cabeça frita, é uma loucura. A Doin Service foi desenvolvida agora, Rafa, para virar o ecossistema, porque realmente tudo que a gente faz num carro, se os carros da Doin Motors têm reconhecimento por qualidade, é porque a gente é atento ao prestador de serviço, ao critério de preparação, enfim. Aí a gente abria, sim, para poucos clientes sabiam, putz, onde eu resolvo? Não, resolve aqui comigo. E aí, quando a gente foi para essa loja nova, a estrutura indoor, com toda essa comunidade que tem lá dentro, que é uma mini cidade lá dentro, a gente colocou todo esse pessoal, que é extremamente gabaritado, dentro dessa estrutura, para fazer o atendimento independente de ser cliente nosso. E aí foi muito legal, porque hoje tem entrado gente, vamos colocar assim, no nosso funil de venda, né?
através do Doing Service. A pessoa vai lá para lavar o carro, aí um dia ela fala, você arruma meu para-choque, ralei minha roda agora, e aí a gente vai Tem um todas essas martelinho, um soluções. detalhe ali. E Rafa, nem tudo é dinheiro, tá? Legal. Nem tudo é dinheiro. Isso é para que ele viva no nosso ecossistema, para que ele já esteja lá conosco. Legal. E aí a gente foi para uma apresentação de escola, Rafa, falando um caso que a gente vê isso constantemente. O cliente deu a ré numa X1 e bateu no extintor e quebrou o vidro traseiro. Aí ele contando, ficou 15 dias sem carro e gastou 12 mil reais na concessionária. Aí eu falei, eles não te falaram que você tinha a cláusula de cobertura do vidro na tua apólice de seguro? Não. Cara, você ia gastar R$ 1.800 no máximo. Ia fazer na Carglass ou dentro da concessionária, mas você ia fazer com R$ 1.800. Quer dizer, foram implacáveis, venderam os 12 mil reais, fizeram o faturamento, alguém foi lá atrás da meta, né? De recepção técnica, tem meta, e quando a gente podia levar uma solução que não ia remunerar a empresa, mas ia levar uma solução econômica para o cliente. Então, essa é a atenção. Fantástico. Quando você fala de vínculo, é muito mais que vender carro, né? É muito mais que vender carro. É a experiência, a confiança, né? Tanto... e essa confiança na marca faz com que as pessoas queiram estar, né? Eu até estava pensando aqui, não é a primeira vez que eu te falo, pô, como eu faço para revisar minha Toro com você? Porque isso gera uma confiança, eu tenho, né? Eu já te falei, um abraço pro Vagnão lá da Autoland, que é um cara que o que ele fala, eu faço. Ele fala, você vai trocar, deu um problema no carro, você vai trocar esse carro, velho, você não vai arrumar um ar-condicionado. Ô, Vagnão, a esposa do Rafa já tá com ciúme, cara. Ele fala de você com um carinho. Eu quero te conhecer também. Você vai lá, cara, visitar o Autoland, que o cara é fora da curva, acho que vocês vão trocar. Acho que os dois vão me agradecer, porque vocês vão trocar. E ele também tem o formato indoor aqui no Ipiranga, ele tem 60 carros lá, ele trabalha com a parte de blindados e prêmio. Quero muito que você. Eu vou com você lá visitar ele lá, cara, fora da curva. E essa confiança deu exemplo, porque assim, eu falo, cara, qualquer coisa que eu vou fazer, eu falo com ele, cara. Até se eu for comprar um carro numa concessionária, eu falo, cara, eu tô comprando um carro assim nesse preço, e aí? Né? É a confiança. Isso gera uma confiança absurda. E como que a Doing Service se posiciona com a extensão entre o cliente e a marca, né? Dentro do panorama, porque isso acaba fazendo com que você falou aqui do funil, né? Você acaba trazendo clientes do Doing Service para compra e venda de carro. Como funciona esse ecossistema? Então, falando até um pouco de propósito, eu entendo, quando você é uma loja no modelo de negócio diferente, como a loja indoor, para os tradicionalistas, é um universo que não agrada, que não interessa. Ele prefere uma loja convencional ou uma concessionária, onde ele se sente mais confiante. Por mais que você se dedique 100% na qualidade, na experiência, na velocidade dos processos, pegar um carro 10 horas pagar o carro 10 horas da manhã e 2 horas da tarde já está saindo com o carro, já tudo certinho, sem pendência, ele prefere o tradicional. O Doing Service está me aproximando dessas pessoas que querem conveniência. Então, estar num prédio comercial, ou seja, amigo, cliente, alguma coisa que liga, pedindo uma recomendação de um serviço e a gente levar a solução, começa a construir essa relação de confiança. Fantástico. Ou se ele não quis ganhar dinheiro de mim no serviço, no simples serviço, cara, eu me sinto confiante em adquirir o carro com ele. Porque o grande estigma do nosso mercado, infelizmente, é que a gente ganha muito. E a pessoa tinha que sentar, eu já vi... Você enganado, aquela coisa. Eu já vi contador, é sátira, né? Mas no Instagram, puta, isso aí é fantástico. E ele fazendo ali, sentado numa mesa de restaurante, comendo e fazendo cálculo de quantas pessoas tinha no restaurante, ele converteu pelo valor do ticket médio, aí ele chegou à conta que o restaurante estava ganhando 700 mil reais por mês. Aí eu mandava isso para os donos de restaurante, eles davam risada, porque não é assim a conta, né? Então, o trabalho que uma loja faz, uma concessionária faz, eu posso garantir que é estreito, não são grandes margens, como todo mundo imagina. A gente vai conseguir rentabilizar a empresa, sim, de vários fatores, mas um cliente, ele sempre chega por um estigma criado de muitos anos, achando que ele vai ser lesado dentro de uma loja. Então, enganado, né? Escondo minha carteira aqui. A nossa responsabilidade é gigante de mostrar o lado confiável, ético de uma marca confiável e ética, né? Não tem outro caminho. Excelente. E aí isso se comprova na questão da recorrência, né? De você não vender uma vez só. Você deve ter clientes lá que já estão, sei lá, com você há alguns anos, já trocaram 3, 4, 5, 8 vezes, e o cara faz questão para mais de comprar. Então isso vende, né? E é legal a gente ir mudando, porque a gente está vendo que, ainda mais com o Renave chegando, as lojas estão se profissionalizando e tem muito mais gente boa do que gente
vamos dizer, picareta no mercado. E quando você faz um trabalho ético, com propósito, com verdade, é um negócio maravilhoso. Eu estava apresentando a empresa, a Prospect Pro, outro dia para um lojista lá, falando, você já conhece meu perfil, falando tal, com entusiasmo que eu falo da minha empresa, com o amor que eu tenho pela Prospect Pro, e o cara me interrompeu, que falou, Rafa, cara, desculpa te interromper. Ele falou assim, eu vejo verdade na sua fala, não precisa mais falar nada, qual que é a proposta eu quero fazer? Eu fiquei emocionado, porque ele falou assim, tipo, não precisa mais falar nada, assim, eu vejo verdade no que você está falando. Então isso não tem preço, né, Cris? Isso é algo maravilhoso. E o que diferencia o Doing Service assim, de iniciativas tradicionais? Ou dele revisar o carro numa concessionária ou numa oficina na rua, digamos assim? Qual que são os diferenciais que você tem com esse conceito? Não é o nosso business principal. Então, o nosso business principal é a Doing Motors. Sim. A Doing Service tem como propósito, como núcleo, atrair mais clientes e reter esses clientes conosco. Então, eu tenho uma margem mínima, que é uma margem para cobrir os custos dessa estrutura. Não estou dizendo que amanhã, numa expansão da Doing Service, que ela pode virar um auto center grande, sim, até porque a construção da marca Doing, hoje eu falo Doing Motors, que é o nosso negócio, mas essa Doing ela pode virar uma construtora, ela pode virar um auto center, ela pode virar, por que não, um Doing Village, um condomínio. Eu quero que a marca ela esteja atrelada tanto à credibilidade que seja o segmento que a gente for seguir, essa Doing possa estar estampada. Mas hoje são pequenos reparos, são pequenos serviços, é isso? Sim, em serviços, não, todos. Todos. Revisão mecânica, aliás, tudo. Quando o serviço vale a pena acionar uma franquia de seguro, a gente direciona para a concessionária. Mas aí você direciona, aqui vale a pena acionar o seguro. Até aqui a gente faz, você não utiliza a tua apólice. Passou para a apólice, a gente já direciona ele para a concessionária. E se for para direcionar, são também concessionários e oficinas que você confia, que você já conhece. Cara, e aí você... De verdade, eu poderia mandar até para a oficina, mas faz na concessionária, porque aí foi para ter acionado a franquia, foi uma avaria de maior monta, né? Não vai criar um problema para o carro. Se for, eu vou direcionar ele para tentar o PT, né? A gente vai tentar direcioná-lo, falar, cara, não vai valer a pena, pegou coluna, pegou longarina, tenta se livrar disso, porque vai depreciar o carro. Na hora de vender, tá? Exatamente. Sim. Então, aí entra o lado consultivo, que eu falo, nem tudo é business, aí entra o lado da melhor orientação, uma consultoria de verdade. Né? Excelente, que legal. Falando de experiência do cliente, qualidade e tecnologia, que eu sei que você é muito focado em inovação e experiência em qualidade, né? Quais são os principais serviços oferecidos hoje no Doing Service e como que eles contribuem para você conseguir fidelizar a tua base de clientes, né? Ter mais indicações, gerar mais leads qualificados no funil, como você falou, porque são leads quentíssimos, né? O cara que faz lá o serviço com você no Doing Service, na hora que ele for trocar de carro pela confiança, o cara vai lá já... Sim. Acho que vamos colocar, já corta 50% ali do caminho, né, Cris? Eu vou até definir o meu sócio, eu vou colocar, ele é meu líder lá, o cara que está à frente da operação, que é o Valentim, é o cara que mais ganha presente da empresa. Por quê? Um cara de serviços, a maioria do tempo ele é um pós-venda, né? Sim. Então ele pode ser uma venda de serviço, pode ser uma venda interna. Para um cara de assistência técnica ser o cara que mais ganha presente, ele é um cara diferenciado, Sim. É um ser humano diferenciado. Mas eu vou falar de experiência ao modo geral, da Doing, tá? Uma forma da Doing. É uma coisa que eu e a Mônica a gente gosta demais. E eu diria que tem gente que pode performar mais que a gente e a qualquer custo, porque tem sangue nos olhos, ele vai pegar e sem julgamento nenhum, alguém que compra carro de locadora sem a garantia, porque o carro da locadora é bom, é bem usado, mas a maioria das vezes não é feita a primeira revisão lá. Sim. E aí a pessoa se abastece, a loja, o empresário se abastece desses carros. E a gente evita, porque, cara, a gente quer, ao contrário, agregar mais garantia, né, renovar a garantia, fazer uma revisão que não é usual, porque ela é onerosa. E aí bate aquela máxima, e isso vale para todo mundo aí entender um pouquinho, independente do segmento, que para falar bem da gente é fácil, só custa caro. Então, seja para preparar o produto ou seja para reparar o produto numa garantia. Agora, Rafa, o que a gente está sentindo é essa loja, e você precisa ir lá visitar, ela foi uma loja o tempo inteiro construída com uma intenção, de até ter carro. De até ter carro. Olha que louco isso, cara. Porque vender carro a gente vai vender por consequência, por relacionamento, por vínculo.
E a gente criou um espaço gourmet, eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de mostrar algumas fotos, Sim. mas um espaço... O vídeo tá lá no gatilho, se você tem um quiser, vídeo só também, dá um... daqui a pouco eu vou mostrar, é um manifesto, Tá. mas é um espaço gourmet montado com cooktop, com forno elétrico, com adega de vinho, com cervejeira, com exaustão de fato para tirar, para a gente chamar um chefe, construir ali construir novas histórias. Vamos colocar, não é clichê não, cara, porque a gente vive momentos ali dentro que não se fala de carro, tá? Não, mas não se fala porque a gente quer viver aquilo. E esse vínculo está gerado. Se vai ser lá dentro, se vai ser numa viagem fora, se vai ser num evento qualquer, seja de um network, não importa. Cara, a gente está genuinamente lá dentro, vivendo. Eu tive uma oportunidade de construir uma plataforma, um business plan, vamos melhorar, um business plan para uma plataforma de tecnologia antes que não existia. A gente ficou olhando aquilo e falou assim, cara, mas isso vai nos distanciar do cliente. E isso não era legal. Para a escalabilidade é perfeito, porque aí você abrange a nível Brasil. Hoje a gente abrange a nível Brasil numa velocidade bem mais contida, mais próximo ao cliente. Cliente de Florianópolis agora comprou uma Defender, deixou uma Porsche Macan conosco, mas não faz um mês que ele retirou o carro, ele já está ligando, porque ele é construtor em Florianópolis, já está ligando para a gente pegar o carro que está entrando na negociação para ele. Que legal. Vínculo criado com outras cidades. Minas Gerais, então, tem um monte. E não tem mais fronteira, né, Rafa? Hoje, com a internet... Hoje com a internet não tem. E é legal você falar de internet, quando a gente fala de experiência, de vínculo, talvez hoje a gente tenha uma das melhores avaliações do Brasil. Hoje a gente tem mais de 510, 515 avaliações, 5 estrelas. Que legal. No Google? No Google. Para ramo de automóvel, eu desconheço outra que esteja nesse patamar. Impressionante, cara. Muito embora me deixa muito feliz ver que outras estão indo para o mesmo caminho. Já com 300 avaliações. E aí eu falo, pô, legal, nosso ramo achou o caminho. Sim. E aí sim a gente vai purificando, vai tirando a erva daninha ali que estraga, às vezes, conceitualmente, a nossa profissão. Excelente, que demais, cara. É assim, impressionante a criatividade, eu vou falar as visões que você tem, né? Porque você vai criando esse ecossistema, como você fala, que não é simplesmente compra e venda de carro, de uma experiência de confiança, né? Que você acaba formando uma carteira, cara, que não são... Você tem até o Doing Lovers, que você fala disso lá, né? São fãs da marca Doing, né? Então essas pessoas, elas divulgam a marca, trazem indicações, fazem questão de, se alguém falar de carro na família, eu tenho certeza que um cliente fiel teu vai falar, não, você vai comprar um carro, você vai pegar pela mas mão. Mas é zero, não, você vai falar com o Cris primeiro. Não, mas zero a gente vende muito. Olha lá, né? Não importa se é zero, seminovo, você vai falar com a Doing, porque eles são especialistas, eles vão te ajudar. Isso não tem preço, né? Não tem. Isso é muito legal. E Rafa, você falou de zero, cara. Zero é incrível, cara, porque na época a Mônica veio do mercado de zero, né? Ela sempre foi vendedora de carro zero e ela sempre quis vender zero. E aí hoje a gente olha e fala, às vezes tem mês que é 50-50. 50% de zero, 50% de novo. É da minha fonte de abastecimento de produto, inclusive é isso. Mas compreensível por duas razões, né? Os clientes compram o zero conosco, depois eles vêm, deixam o carro na troca e levam um novo zero. Então, eu diria que 20%, 30% da venda do mês já é essa venda recorrente. Aí depois tem as indicações, mas para carro zero, o cliente levar a condição que ele tem na concessionária para você e falar, se você me fizer a mesma coisa, ele não vai lá buscando condição melhor, isso que mais agrada, né? Ele vai lá buscando a experiência, buscando a velocidade. E eu falo, por que a gente consegue fornecer o zero, e você deve saber até. Sim. Mas o concessionário, eu aprendi muito lá dentro, ele tem muito procedimento, Rafa, muita burocracia. Muito dossiê para se montar. Sim. Dependendo do tamanho do grupo, e são todos grandes grupos, só comunicação por e-mail vai se gerar um registro juridicamente pautado, né? E aí isso demora. Às vezes você está vendo o carro lá, você está pondo a mão 15 dias para retirar o carro. E quando com a gente, cara, o processo a gente compra diretamente da concessionária e o processo é mais rápido. Em 2, 3 dias eu estou entregando o carro zero. Por que sair do mesmo lugar e a gente entrega mais rápido? Porque a gente simplificou o processo. Né? O processo sai tão pronto, tão preparado, que em 3 dias a gente consegue entregar o carro zero. Mais o relacionamento que você tem, que também é um grande diferencial. Você vai ver quem tem pronta entrega, quem já tem um histórico. Eu não estou preso à cota, né, Rafa? Exatamente. Não estou preso à cota. Eu consigo comprar onde tem o carro. Legal. Porque a cota é bem isso. Para quem não entende sobre a cota,
Se são produzidos 1.000 carros na montadora, distribuído por todos os concessionários do país, dependendo do porte e volume de venda, uns vão receber 3 carros no mês, outros vão receber 15 carros no mês. Mas se é um carro de alta performance em venda, se o volume de venda é forte, a liquidez é grande, começa a formar fila. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses de fila de espera. E a gente consegue pegar de concessionários que têm o carro à pronta entrega. Demais, Cris, fantástico. Inclusive, fiquei pensando agora, né, falando agora vida real, a gente estava falando ali de uma RAM seminova, mas por que não zero também, né? A gente pode colocar na pauta ali também. Sem dúvida. Então já fica o lead gerado aí. Legal, Cris. E como que vocês mantêm a proximidade com o cliente mesmo após a entrega do carro? Assim, como é que vocês fazem para manter esse vínculo? Porque eu sei que o seu papel lá não é simplesmente vender o carro e tchau, como muitas empresas, infelizmente, do ramo são. Você faz um trabalho de... Eu falo muito na minha palestra, no meu treinamento de régua de relacionamento, né? Você exerce isso na prática com os seus clientes. Então, como é que você faz esse acompanhamento para você manter o cliente próximo? Rafa, talvez eu nem seja a empresa mais perfeita, porque a gente dá feliz aniversário para a maioria dos clientes. Sim. Aí teve cliente que, de verdade, a gente não se relacionou pessoalmente, e eu sei que a galera às vezes não segue, mas eu diria que 80% recebe nosso feliz aniversário. Legal. A cidade é pequena, então as cidades a gente se cruza em todos os lugares. Sim. Datas comemorativas, cara, que a gente reúne o pessoal. Então a gente tem eventos pontuais que a gente reúne o pessoal. Você faz eventos na Doin chamando os clientes ali. Trazendo os clientes. Agora, Rafa, não... Você pode falar um pouquinho desses eventos? Porque eu lembro, talvez você falou alguns exemplos. Que tipo de evento que é? Tem um que é o Desafio Doin. Então, por exemplo, evento de esporte, não tem nada a ver com venda. Legal. E aí eu procuro sempre... a gente não tem promovido muitos eventos focados em venda. Tá. A gente tem focado em experiência. Legal. E a gente já fez ciclismo no indoor, né? Na verdade não é indoor, é aquela bicicleta de spinning em cima do heliponto. Acho que tem até pedaços no vídeo. Legal. Crossfit já fizemos, embora não sou praticante, mas é para gerar movimento. Canoagem. Canoagem também lá tem em Santos. E o próximo vai ser de beach tênis, que a gente já está fazendo as camisas. Cara, a gente está fazendo... eu tenho um evento da cidade que chama Tribuna... os 10 quilômetros da Tribuna. Eu creio que eles começaram interno, depois só com os clientes próximos, e ele abriu a público. Hoje a gente está fazendo com 30, 40 pessoas, 30 bem pocket. Mas eu não duvido que isso se torne um calendário e que depois eu abra público, porque vem no Instagram todo mundo, por que não me convidou? Eu queria ter ido. E aí é complicado você falar que você convidou só alguns e não convidou todos, né? Você fazer algo maior, aberto, assim. Provavelmente isso aí a gente vai estender. Não é que é difícil, tem fases da vida, e hoje a gente vive com as crianças já numa fase maior, você é pai. Então, hoje a Rafa está com 7 anos e a Isis com 10. A gente começa a conseguir se entregar um monte de coisa. Você chama Rafaela? Também. Você tem? Não, a minha chama Luna. Mas tá bom. É minha xará, né, Rafaela? É verdade. Bom, é agitada também, igual você. Acelerada também, meu Deus. Nome, cara, é do nome. É agitada. E aí, Rafa, a gente teve momentos que a gente não conseguiu se ausentar, né? Com quem deixa as crianças para fazer esse evento? Sim. Então, agora elas começam numa idade que a gente vai começar a dedicar cada vez mais tempo para isso. Sim. E a gente entende perfeitamente, cara, que nosso crescimento, o fortalecimento é desse relacionamento íntimo e próximo. Tem muitos clientes que a gente viaja. Esse final de semana aconteceu. Um cliente comprou uma Land Rover Velar e quis que a gente fosse em São Paulo comemorar com eles. Lógico que ele queria experimentar o carro. Olha o nível de relacionamento. No mesmo minuto... Comprei um carro com você, viemos aqui no Cidade Jardim aqui comer. Bom, beleza. No mesmo minuto que a gente falou sim, outros clientes falaram, vamos para Barra do Saí? Aí nós fomos para Barra do Saí. Só que aí, olhou a Mônica e falou, e agora? Eu falei, agora, vamos fazer as duas coisas. Cara, passamos em casa, pegamos uma malinha com as crianças, viemos almoçar, almoçamos, ficamos até 6 horas da tarde aqui, montamos no carro, fomos direto, já desci pela Pirassaguera, fomos direto para Barra do Saí, dormimos lá, passamos o dia lá e fui para casa. Caraca. Então, esse é o nível de relacionamento com os clientes que você tem. São amigos, né, cara? Já entendeu? Já outro sabe, se você me vender um carro, você vai ter que ir lá para Ubatuba pra gente fazer um churrasco na minha casa. E não vou levar nada. Não, mas vai ter uma cláusula no contrato lá que você vai ter que entregar você e a Mônica pessoalmente. Olha lá, Mônica, o carro lá pra gente fazer uma pizza. Você pode escolher pizza, que tem forno de pizza lá, ou churrasco. Então posso falar?
vai ter uma cláusula no contrato, tá? Mas vai ficar mais cara, tá? Vambora. Tô brincando. Mas já tivemos várias entregas pro Desse interior que a gente teve que ir junto. Legal. Porque Você a conhece Mônica tem Ubatuba aquela lá? energia. Não, no interior, né? Interior Mas aqui você de São conhece Paulo. Ubatuba? Já foi? Fui, muito tempo Antigo. atrás, Rafa. E tenho vontade de voltar, porque foi uma viagem peregrinando. Eu fui passando ali em todas as praias um pouquinho, Sim. né? Então não curti a cidade. Fantástico, Cris. Cara, você tem uma energia, acho que por isso que a gente. Eu lembro direitinho a gente conversando lá quando eu tava pela Web Models, a gente batendo papo ali, a gente ficou amigo antes de você virar meu cliente, né? E é impressionante, assim, a energia tua da Mônica, o propósito que vocês têm. E aí eu quero já emendar com uma pergunta: como que o cliente percebe o valor de um serviço, né? Que não necessariamente. Com esse conceito que você tem de não necessariamente vender algo para ele, porque assim, fica nítido que você quer ajudar e que você já. E como é que ele veio e falou assim, pô, como é que. Assim, pra você proteger esse carro, assim, como é que ele sente essa segurança? Bom, tem alguns aspectos. Eu sou lembrado por falar que eu não vou vender esse carro para você. Imagina você. Imagina você chegar para mim e falar, Cris, eu quero. Uma Rampage. Uma Rampage e eu enxergar em você que não é o carro certo para você. Cara, é meio estranho isso, né? Sendo que eu tenho a Rampage, né? Tá lá, você tá vendo a Rampage, eu falei, Rafa, esse carro não é para você. Cara, eu vou fazer a minha leitura, conhecendo você. Isso é óbvio que eu não faço isso sem embasamento. Porque eu tenho algum vínculo contigo. Sim. Agora, carro elétrico, por exemplo, cara, eu não preciso nem conhecer muito o cliente, só preciso entender qual o hábito dele. E se eu entender que o hábito dele é viajar pra caramba, para longas distâncias, eu vou insistir para ele e direcionar ele em outro carro. Aí eu tenho uma história muito interessante do Antônio, que eu falava para ele, eu te conheço, cara, não dá, esse carro não é para você. Muito cliente da Mônica há muitos anos, né? Não é para você. Não, ele é um engenheiro, todo meticuloso. Eu quero esse carro. É o melhor carro que eu já dirigi. Beleza. Primeira viagem que ele foi, Serra Negra. 2 serras. 2. Passou um nervoso, cara, porque foi a primeira viagem dele, mas ele foi bem orientado. Voltou e contou o perrengue que ele passou. Ô, Antônio, então vamos trocar? Você andou 1.000 quilômetros com o carro, não tem problema. Quer trocar? Pega um outro aqui e escolhe. Não, Cris, o carro é demais. Estava apaixonado. Volvo XC40. O carro é demais. Tá bom, então você vai sossegar? Não, Cris, eu vou continuar viajando, só que me programando. Ok? Eu fiz o meu papel, mas ele estava totalmente ciente. Outros falam, Cris, obrigado pela sinceridade. Aí o que você falou do valor, tá construída a relação de confiança. Eu não estou vendendo pelo dinheiro. Sim. Outro fator que tem acontecido muito, e isso eu estou externando vivência minha e da Mônica, a gente começou meio que perceber muitas pessoas, cara, talvez por pandemia, pós-pandemia, mas eu posso falar que isso é mais antigo, mas com sentimento de escassez, com sentimento de não merecimento. Rafa, olha que esfera que eu vou chegar para você agora. E quando a gente identifica, pô, já conheço o cliente, já sei quem é, vejo que é ela, o marido, a esposa, não importa, o casal, só prospera. Ano a ano cresce, assume posições maiores nas suas empresas, ou são empresários que cresceram, e aí eles estão nesse especial. Eu vejo construtor, cara, que você não tem noção do poder financeiro desse construtor, e às vezes ele está falando, cara, mas eu vou perder muito nesse carro, ou esse carro é muito para mim, chama muita atenção. Cara, não faz sentido, para mim não faz sentido uma pessoa com condições falar que esse carro chama mais atenção. Para mim, tem uma questão de psicologia por trás, e eu tenho trabalhado em cima disso, longe de ser psicólogo, mas é o que eu vivi, o que eu vivo. Hoje eu me dou o direito de usar o carro mais legal que eu tiver na loja, eu conhecer esse produto, eu poder expor para o cliente no dia a dia o que esse produto é mais gostoso do que o outro, é melhor, é mais adequado, né, para o uso dessa pessoa. E aí eu tenho visto muitos clientes que entram, esse da Velar mesmo, ele fazendo conta para comprar um carro de 350 e saiu com uma Velar de 550. Só que eu sei que ele está na melhor fase da vida dele. Ele construiu um novo, assim como a Doen, né? Uma imobiliária. Ele acabou de investir mais ou menos o mesmo que eu investi na Doen, e ele está colhendo os frutos que ele nunca colheu na vida. Cara, ele pode ter um carro até maior. E eu tenho certeza o quanto esse carro vai representar para ele, vai mudar o comportamento dele e vai fazer ele prosperar mais ainda. E isso eu falo com verdade. E a gente tem visto isso acontecer com muita recorrência, e todos os clientes, está ficando até uma máxima, todos os clientes
com muita cautela eu vou falar isso agora, que compram esses carros prosperam mais do que os que discursam que é muito para eles. Quando eles rompem essa barreira, cara, aí você começa a ver que talvez o carro tenha sido, olha que louco isso, cara, que o carro tenha sido o gatilho para ele poder encarar outros desafios, virar a chave e começar a viajar. Pô, esse casal, cara, que eu comprou um Compass, tá? Não é nem tudo é auto ticket, nem nada. Muda a vida do cara. Mas para ele era um carro de 70, ele comprou um de 150. Cara, aquele nervoso. Bom, se emocionaram na mesa, compraram, desenvolveram, agora fizeram uma viagem para a Espanha, que já não viajavam há mais de 15 anos, viajaram para a Espanha. Cara, desbloqueou. Então eu falo... Você realmente muda a vida do cara, né? Impacta? Sim. Puta, fácil, Rafa. O carro, eu tô convencido disso. O carro vai fazer parte do nosso início de namoro, vai fazer parte do nosso casamento, que é um carro que leva a noiva para casar, para a igreja. Cara, vai fazer parte para uma evolução financeira, vai fazer parte para os melhores momentos que você vai viver com a tua família, é a extensão da sua casa. E isso eu falo porque eu vivo, Rafa. Eu vivo. As coisas que a gente vive dentro de um carro. Então, que seja o melhor carro, que seja com a melhor tecnologia, com a melhor segurança, e que você, quando descer do carro, desça com aquele andar, sabe? De alegria, eu posso. Você desbloquear, às vezes eu falo, você tá falando agora, eu tô lembrando de um corretor meu que eu tenho, né, minha casa em Itamambuco, estamos chegando ali no final do financiamento, né? Eu sempre brinco que eu tive que financiar e o dia que eu quitar, para mim vai ser assim um ganho. E eu tava querendo comprar um segundo imóvel. A minha irmã, um beijo pra Marina, ela trabalha, ela é uma consultora de investimentos imobiliários em Florianópolis. Eu falava, Rafa, você tinha que ter um segundo imóvel, faz a parte. Eu falei, não. Eu falei, Rafa, você ganha, tipo, você movimenta. Não dá, eu tenho que quitar. Não, você não tem que quitar. Ela foi me desbloqueando, demorou anos, tá? Beijo pra Mar, ela me convenceu. E eu comecei a fazer conta, né? Porque aí você faz a parcela, eu vou alugar a casa do centro, tal. E aí quando você tem uma assessoria, alguém que realmente entende e quer ajudar, e aí você tem a questão da confiança, hoje eu vejo que eu posso sim ter 2 financiamentos e alugar outra casa e tá tudo bem. E eu achava que era muito. Não, mas é 2 parcelas, cara. Nesse caso, o aluguel vai pagar a tua parcela. Vai pagar, não paga inteiro, mas assim, paga 70% e, pô, eu já tô partindo para um segundo imóvel. Então, isso acaba, o que você falou, mudando a vida das pessoas, até um desbloqueio de viajar, que você falou, de ideias, isso não tem preço, né? E qual que você acha que é os maiores erros de uma concessionária nessa questão do atendimento, de qualidade, assim, do cliente realmente ter essa confiança, assim, porque as concessionárias têm muito procedimento, tem marcas que eu acho que são melhores que outras, e eu sei que também varia também a gestão Claro. Mas o que você acha que é o maior erro, né, e o maior aprendizado que você teve aí na sua experiência em concessionária? Eu não vou nem falar que é um erro, porque no volume que eles operam, tem que ter cautela, porque senão perde-se a mão e gera-se prejuízos. Então não é um erro, mas é o que elas deixam de oportunidades para a gente. Porque para elas atuarem da forma, a gente acabou de falar um pouquinho antes, para ela atuar de forma consistente, ela vai ter que ter burocracia, não vai ter como. Sim, até porque tem imposição da montadora por trás. Sim, não tem padrão, como. Ela tem a montadora, mas hoje são concessionárias, grupos, né, com mais de 10 marcas, muitas vezes, com mais de 30 lojas. Como é que opera isso? Sei lá, com 1.000 funcionários. Cara, como é que opera isso? Não tem como. Então, eu não falo que é um erro, mas se o cliente busca uma outra experiência, são as oportunidades que a gente recebe por conta desse volume que eles têm que atuar. A gente atua, mesmo que seja uma loja, como a gente acabou de falar aí, de amigos em comum, que estão vendendo mais de 100 carros por mês, cara, ainda assim é uma operação enxuta, tudo no mesmo prédio, tudo no mesmo lugar, você se conecta com o seu administrativo, financeiro, com o teu preparador, tudo acontece ali naquele ambiente. Então, não falo que é um erro, mas a oportunidade que gera para a gente é de atender mais rápido, de atender com uma experiência tete a tete. Né? Menos burocracia. Hoje ele encontra com o dono, com o empresário. Ele esbarra com o empresário quando não é atendido, quando ele está atendido pela equipe. Não tem cliente que não sai de lá sem a gente dar um aperto de mão, se ele se apresentar, estamos aqui, ele dá o nosso feedback, a gente recebe, né, o que ele viveu com a nossa equipe, então ele está ali, linha direta. Por isso que eu falo, não pode dizer que é um erro da concessionária, é uma oportunidade que nós, como multimarcas, temos. De fazer algo mais diferenciado. Diferenciado, sim, muito legal. E quais outros diferenciais você tem hoje lá agora com a nova estrutura? O que você pode trazer aí para o público, para a galera da Baixada, do Brasil inteiro, né? Porque é o que você falou, já rompeu, você atende hoje todos os estados ali. O que você tem a mais ali para
para falar para a galera da loja, de diferencial? Quem quiser ir lá comprar um carro na Doim, como que é? Tem bom negócio? Como é zero, é usado? O que você fala aí para a galera? Eu acho que os nossos carros podiam custar muito mais do que a gente pede. Porque ainda um cuidado que a gente tem, ainda é de fazer a melhor preparação que a gente pode fazer quando estamos falando de seminovo. De verdade, não vai ter um ralado de roda, não vai ter um ralado de para-choque, o carro vai ter que estar cheiroso, não pode sair de lá com a luz de reserva acesa, cara, para mim isso é um trauma de concessionária, que todas entregam no limite, e a gente, como concessionário, na época era igual. Então todos têm que estar sem essa luz acesa. Já aconteceu, hoje a gente tem um processo de compra quase no nível de concessionário, de imóvel. Eu puxo todas as certidões, eu tenho um corpo jurídico lá checando todo o trabalhista. Uma vez ou 2 vezes por mês a gente tem carros recusados. Hoje mesmo chegou a mensagem de recusa de carro que tem problema, prestes a ser bloqueado. E são coisas que poucas lojas fazem esse tipo de consulta. E aí dá uma dor de cabeça gigante quando o bloqueio judicial acontece. Então a gente já não passa mais por isso. E isso aconteceu 2 vezes, logo no começo da empresa. Respondemos imediatamente, recompramos os carros. Foram 3 anos para liberar esses carros e a gente aprendeu desta forma, sem perda financeira, só o deságio, né, dos 3 anos, mas sem a perda financeira efetiva. Mas a dor de cabeça, a sensação que o cliente pode ter, não vai ter. Pontos para clientes que não são da nossa cidade, cara, a gente tem toda a estrutura já de transporte, de deslocamento do carro. Quando tem carro na troca do lado de lá, tem parcerias nas outras regiões também que a gente consegue fazer a vistoria cautelar. Então, começa a gerar facilidade. É muito fácil negociar à distância, dá para fazer tudo muito rápido também. E a gente providencia tanto o transporte de vinda do carro quanto da entrega do carro. É muito simples. Mas mais do que tudo, Rafa, eu vou falar ainda numa atmosfera de energia, cara. A gente coloca tanta energia naquela operação. Eu vou falar isso para você, Rafa. Esteja perto de amigos, tá? Vou falar de amigos que torcem pelo seu crescimento, que torcem pelas tuas vitórias, que celebram as suas conquistas, cara. Esses não abram a mão. Esteja sempre perto. Animal. E mais ou menos é o que a gente sente, cara. Mas cada cliente, cada entrega, cada coisa que a gente comemora ali, cara, a gente celebra junto. Que legal. E isso eu aprendi com um amigo, com cliente, né? A gente já mistura toda a relação. Mas que hoje tem terminal de containers, é um cara que vive uma fase financeira maravilhosa e ele celebra cada carro que ele compra. Que legal. Cada carro que ele compra. E por alguma razão... Deus, por alguma razão não, a gente já sabe, né? O nosso pai, ele entrega mais de quanto mais você agradece, quanto mais você celebra. Então a gente até se preocupa quando alguém não celebra. Uma coisa que a gente vem batendo bastante, a gente não tem vendido carro para quem precisa do carro para se locomover, né? A gente tem vendido carro para quem gosta de carro. Para quem gosta da tecnologia, para quem gosta, entendeu que carro é o que a gente falou agora, é a extensão da sua casa e é onde você vai viver seus melhores momentos. É isso que a gente tem de cliente. Então, a gente está aprendendo com eles e a gente vive junto e a gente celebra junto. E quem não entra nessa energia, a gente põe nessa energia. E aí eu acho que esse é um grande diferencial nosso. Que demais. E por isso que tem gente que fala, só que eu quero que vocês venham entregar aqui. Olha lá. Porque é isso, porque sabe que a coisa vai acontecer. Que lá. É sincero, você falou de energia, eu vou falar de amor aqui, vou só estender um pouquinho. Vocês colocam amor no negócio, cara. Mas é isso. No nosso manifesto, inclusive, se quiser soltar o vídeo... Fala, para ser Doim Motors tem que amar o que faz, né? Olha. Eu acho que é uma boa oportunidade, inclusive, apoiando, dando apoio. Excelente. Nessa. Ser Doim Motors. Ser Doim Motors tem que amar o que faz. É querer transformar o mercado. Tem que ter compromisso com o resultado. É aprimorar o que já é bom até se tornar esplêndido. Ser Doim Motors é causar encantamento. É transpirar qualidade. É colocar o coração. Tem que ser referência. Ser Doim Motors é ter atitude, é ir na contramão.
É como viajar de primeira classe, na melhor companhia e suspirar aquele ar de satisfação. Isso é padrão do InMotors. Os pequenos detalhes devem ser o alvo. A atenção a mínimos detalhes agrega valor ao produto, promove a admiração. Ser do InMotors é ter o sorriso do outro como combustível. Quando se estabelece um alto nível de qualidade, define-se que é no padrão do InMotors. Então, ó, esse é o vídeo que eu falo, cara, que foi construído, todo o texto dele foi construído por mim, com a Mônica, a gente numa mesa de restaurante e colocando ali tudo que a gente vivia. E não, então todo mundo que entra para trabalhar na empresa hoje, qualquer colaborador, a gente coloca esse vídeo. Esse vídeo já foi também produzido a mesma fala com outras imagens, que era a preparação de um carro. E hoje ela faz sentido para tudo que a gente vive. Ser do InMotors é tudo isso que a gente colocou nesse manifesto. Pô, que legal o vídeo, hein, Cris? Fantástico. Muito bom. Cara, é impressionante, assim, a gente vê a energia, o amor, como eu falei, que vocês colocam no negócio, e é um negócio sincero, de coração. A gente teve esse sentimento, eu lembro muito bem, cara, quando a gente se conheceu, você falava, cara, eu tenho um projeto, um negócio diferente, cara, com o projeto da minha vida. Não sei se você vai fazer um trabalho aqui, mas o meu projeto eu vou te explicar, e você avaliando o carro lá, e aí a gente vê o nível que tá chegando aí a Doin, né, com todos esses... E eu queria que você faça... Porque lá no Doin você pode comprar um carro zero, você pode comprar um seminovo, você pode fazer um serviço, pequenos reparos, pode lavar o carro. Você não quer falar a gama, assim, o cardápio pra galera? Bom, tem o Doin Electric. Que então, acho que vamos lá. Falamos Sim. mais no episódio anterior. Sim. E o Doin Electric, desde 2021, a gente entrou nesse universo de eletrificados, principalmente pela porta da Volvo, que a gente escolheu como marca ali principal dessa tecnologia. Hoje até o carro elétrico hoje está sendo denominado como carro tecnológico. Eu não sei se você já ouviu essa vertente. Não. É isso. Então o pessoal está meio falando assim, é o carro tecnológico, né? Cara, eu uso, eu sou entusiasta, eu gosto, cara, eu não me acostumo mais com o barulho do motor a combustão, né? Sim. Óbvio que eu... Você usa no dia a dia, não tem né? problema. Eu uso no dia a dia. Meu carro de uso... Eu vim com o BYD pra cá, eu fiquei impressionado. Não é uma delícia falar. Cara, eu fiquei impressionado. Então O carro é isso. pequenininho, mas... É um carro tecnológico, Sim, é isso que a gente fala. Então, quando a gente tem que orientar o cliente, ou está na fase, de fato, de orientação, de educar, né, de explicar dessa tecnologia, ainda alguns receiam pela bateria, pelo custo de reposição de uma bateria, e isso a gente já debateu bastante. É muito mais simples do que vocês imaginam. Sobre autonomia, os carros estão cada vez ganhando mais autonomia, já tem carro de 700 km, já tem carro sendo desenvolvido para recarregar em 15, 20 minutos. Então, a tecnologia ela é muito rápida e hoje, eu diria para você, com esses computadores quânticos que estão se produzindo, com tudo que está acontecendo, a inteligência artificial, cara, nós não sabemos qual é aonde os carros daqui a 5 anos vão estar, que patamar de tecnologia que vai estar. Mas hoje eu já falo, já me orgulho muito do que a indústria está produzindo e quem não conheceu, não entendeu, pode mergulhar nesse universo. Só decide se, pelo teu estilo de vida, pelo teus hábitos de viagem, se ele vai ser 100% elétrico ou se ele vai ser um híbrido plug-in. Porque dirigir no modo elétrico é uma experiência muito melhor, muito diferente, é muito mais tecnológico. Não é só economia de combustível, é o conforto sonoro. Não é só o apelo ecológico, é potência imediata. Então o carro é muito mais legal, cara. Que demais. Pô, e você tá focado lá, né? Nossa. Você tem lá, dá pra falar, você tem um estoque, você tem quantos carros elétricos lá, seminovos lá? 50% do estoque é híbrido plug-in ou 100% elétrico. 50% do estoque. Vai ser, nós vamos conviver com isso. Que legal. Talvez daqui a pouco vai ser 70% e daqui a pouco vai ser 100%. Eu vi eu comentei até com o Uber, eu falei, cara, porque estão buscando aí, talvez até bata grandes marcas como Toyota, né? Que eles estão vindo com tudo, né?
E assim, um carro pequeno que eu vi, não sei nem qual era o modelo, era um pequenininho, assim, mas um conforto, um silêncio. Eu senti essa diferença, não só na questão de tecnologia, de economia, mas você falou do silêncio, é diferente, né? Torque Cara, o imediato conforto, torque e tudo imediato. mais. Não. E aí eles estão vindo com multimídias extremamente interativas, né? O infoentretenimento, com um dispositivo para ações remotas que você faz, por exemplo, a BMW que eu estou aqui agora, eu até tirar da vaga pelo aplicativo eu tiro da vaga. Está nesse patamar. Não, você tá Não brincando, se você não assusta. sabia. Não estou não. Já tem isso há algum Não, peraí, tempo. você pega o aplicativo no E celular, a chave dele é a aí você X5. tira o carro pelo celular, Pode fazer pelo celular. e aí quando você Ou chegar... pela chave, que ele tem o visor aqui também pela chave. E aí você sai e o faz, carro já você tira. saiu, já tá ligado. Aí você só Exatamente. abre a porta e ele já saiu da vaguinha ali. Já aconteceu. Bom, Caraca. eu falo a minha afinidade. Aí eu falo, se quiser falar só de tecnologia, cara, Cara, e você ficava- pode pegar detalhes. Refrigera a tua garrafinha de água no suportezinho de garrafa, cara. Umas coisas... Você coloca uma incríveis. água lá, a temperatura ambiente, deixa lá, 10 minutinhos, tá geladinha. Vai gelando. Incrível, cara. Incrível. Caraca, E que muitas legal. outras E a coisas. questão de ligar o ar-condicionado também, está chegando lá, você liga. Remotamente? É. Pô, é o padrão, Liga o ar, né? liga o carro. Pegou esse inverno, a Mônica até se sentia cortejada quando eu fazia isso, né? Porque eu falava assim, você vai sair daqui 10 minutos? Eu ia lá, ligava já o aplicativo. Quando ela chegava no carro, que tava aquele calor, aquele bafo, né, cara? Já chegava lá climatizado, é outra experiência, né? Que demais. Nossa, a gente vale uma edição de novo para falar sobre elétricos, porque você... Porque tem um monte de tecnologia que eu vejo que o cliente levou o carro, usou o carro. Eu diria que isso é um diferencial, porque a gente se pega nisso. Precisa ficar mostrando onde é o pisca, onde é não sei o quê? Não precisa mais onde acende farol. Cara, agora é o que ele pode desfrutar, principalmente por tecnologia. Comprar um carro e não usufruir da tecnologia é um desperdício, né? Cara, inteligência artificial, assim, você tem alguma coisa para falar sobre o tema aqui para o nosso setor Cara, automotivo, dos veículos? Ó, O que que você- hoje eu falo para você, a interação de inteligência artificial nos carros, eu ainda não interagi. Mas eu sei que já estão implantando. Sim. Agora, sistema Google na Volvo, por exemplo, é um espetáculo. Cara, você conversa com o Google, é o Google que faz a gestão do carro, e é impressionante, a ponto de ele te dar com quantos quilômetros você vai chegar de autonomia no teu destino. Você fala, tô indo E para tal bate lugar certinho. e aí de lá vou ter quantos... Ele vai estar atrelado com o Google Maps, né? Porque é do Sim, Google, o sistema operacional, mas é Tudo incrível. falando, tudo na Tudo fala. falando. Tem clientes meus que viajam 3 horas conversando com o sistema Google, pedindo para contar piada, não importa. Se é inteligência artificial, talvez seja, né, do sistema Google, mas é a Google atuando nisso daqui. Agora, parte de direção autônoma, de segurança, de frenagem, de manter na faixa, isso aí já tem há um tempo, que é o ACC. Eu tava com o Em- Felipe Muraschi da Gestalto lá no evento em Curitiba e a gente tava dirigindo, de repente o carro freou Com tudo, né? com tudo, ele parou. Falou, E o que ele viu? O que ele detectou? Não, tinha alguma Pedestre, alguma coisa? coisa. Pedestre, Cachorro, era faixa de pedestre. Nossa, você falou agora, eu lembrei, era faixa de isso aí. pedestre. É isso aí. Vai evitar muito acidente. Então, cara, e teve um tempo que o carro podia ter com airbag e sem airbag. Não sei se você lembra disso. Com ABS ou sem ABS. Era opcional. Cara, em 2014, eu acho que foi, cara, virou lei. Todos os carros têm que ser produzidos no Brasil já com ABS e airbag. Então, eu também prevejo isso. Todos os carros vão ter que sair com o sistema ADAS. Para evitar acidentes, vai diminuir um monte de... Que é o sistema ADAS, falando de para episódios. quem não sabe. O sistema ADAS é o ACC, que é o piloto automático adaptativo, e ele freia no caso de uma emergência, ele se mantém na faixa. Rafa, não sei, você já teve sono, já adormeceu no volante, não? Já, mas eu paro na estrada. Já Beleza. tive uma vez que eu Né, dei uma mas a gente piscada. passa uns perrengues, eu também Não, já passei. teve uma vez voltando do Guarujá que eu dei uma piscada Então, esses sistemas, cara, se você der Vai uma identificar? adormecida, se você der uma adormecida, cara, na faixa ele já te corrige, e aí você acorda, ele apita, aí ele faz um monte de coisa. Fora que ele fica vendo pelo teu olhar e já vai ficar te sugerindo a parada, que ele vai ver teu olhar, já vai baixar e ele começa a apitar. Então, vai evitar muitos acidentes, você vai ver que vai diminuir cada vez mais. Porque isso não estava na pauta, mas já que você está trazendo aqui, já estou ficando arrepiado com as dicas. Dá para você trazer mais 2 ou 3 questões dos elétricos, particularidades, tecnologia, o que você quiser. Isso não fala nem só do elétrico, da tecnologia automotiva, né? Do que está trazendo. Tecnologia, vamos tecnologia. Putz, Rafa, eu já acho Mais fantástico no carro elétrico o poder da regeneração, né, da bateria. Sim. Eu acho fantástico. Mas falando do elétrico, eu acho que é um tema também que o pessoal se se quiser, Cris, fica à preocupa, vontade. sobre carregadores elétricos, o wall box para ter nos seus condomínios, né? Eu acho que isso é um tema legal. Os bombeiros, em algum momento,
pediram até uma audiência pública, sugerindo distanciamentos dos carros, trouxeram uma condição de segurança, talvez com uma cautela exagerada, e aí depois fizeram a audiência pública e entenderam que não é tão tenso, tão perigoso quanto se imagina. Mas os síndicos, quando não são profissionais, eles têm medo de deixar colocar um equipamento desse. E aí eu falo, botar um carregador na sua residência tem um apelo de valorização do seu imóvel, porque se você tiver o teu BYD hoje, ou qualquer Volvo, qualquer carro elétrico, a tua escolha de um imóvel hoje vai ser que tenha carregador, concorda, Rafa? Sim, então, com certeza. se você colocar carregador na sua casa ou no seu prédio, você já valoriza a tua unidade. Só por esse aspecto, eu diria para você que o síndico ele já não pode negar. Ele tem que abrir, no mínimo, para uma reunião, para uma assembleia, entender um pouco mais sobre isso e lhe permitir colocar o carregador na sua unidade. E aí sim, você desfrutar. Eu diria, não aceite o não só pelo desconhecimento e resistência. Sim. Cara, os bombeiros hoje entendem muito mais sobre, a lei está terminando aí de se desenhar, mas quem já colocou não vai ter que ter esse retrocesso, né? Eu acho que é o momento para se investir nisso aí, não é um equipamento tão caro assim e vale a pena colocar. Que legal. Tá? Já fica pronto e o equipamento é teu. Eu deixaria no imóvel para valorizar, mas o equipamento é teu. Você vai mudar de residência, você pode levar o equipamento. Entendi. Então, você valoriza o imóvel ou você pode decidir levar. Você pode igual você faz uma máquina de lavar roupa. Quando eu comprei a minha casa em Ubatuba, o cara me deu duas opções. Você quer a porteira fechada? Porque eu não quero levar os móveis. Você quer que eu tire tudo? Eu optei por a porteira fechada. Não, vou tirar algumas coisas. Eu deixaria deixaria para valorizar o imóvel. Para valorizar o imóvel. E lá na Doim você tem o quê? Tem dois? Eu tenho e deixo à disposição do cliente ainda na estrutura do prédio, indoor. Tem um lá? Tenho. É um duplo de 22 kVA. É o duplo da VEG. E na loja nova? E na loja eu tenho interno para a gente abastecer os carros internamente lá, porque justamente toda hora tem o híbrido. Dá para falar de custo lá, né? assim, aproximado? Sim. Um da VEG de 7,4 kVA, que é o doméstico, vamos colocar assim, você vai comprar hoje a R$ 7.900. Depende, aí depois vai ter o custo de instalação. Caro, não é algo cara, não é. É o preço de um aparelho de ar-condicionado aí, de um split, bacana. E aí é para cliente lá, né? Lá eu não cobro energia, tá? Então, lá eu não cobro energia. E tá aberto até para quem não é cliente, com o mesmo conceito, porque aí eu deixo. Mas se começar a formar fila, meu cliente vai ter prioridade. Demais. Cris, fantástico, cara. Pô, conversar com você é sempre muito enriquecedor. É gostoso, cara. Muito bom, cara, assim. E quer falar pra galera aqui de novo... deixar uma frase final, se você pudesse deixar aí, sei lá, uma dica, não sei se você quer deixar ou para o cliente ou para o lojista, fala o que você quiser, Cris, pra gente fazer o encerramento ali. Essa hora, né, que a gente sempre pega de surpresa. Fica à vontade aí. Rafa, eu sempre busco falar com o coração e eu falo o que eu vivo, né? Diria que tudo na vida é a lei da semeadura, né? Isso, inclusive, é bíblico, a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, então no meu caso, eu levanto de manhã, eu faço café da manhã para minha família, para quando eles acordarem estar a mesa pronta, eu estou semeando. A gente ensina nossas filhas a orarem, quando a gente sai de casa, elas puxam a oração, a gente sabe que está semeando. Eu não discuto no trânsito, mas tem gente que discute no trânsito, está semeando. Tudo que a gente faz na vida é semeadura. E é uma coisa certa, nós vamos colher a semente que a gente colocar. Então, na nossa empresa, na nossa vida, a gente vai sempre semear as melhores sementes para colher as melhores coisas. Cara, demais. Fantástico, Cris. E aí não é por religião não, cara. Isso aí eu sempre falo que o plantio, ele é a agricultura está aí. Mas a colheita é inevitável. Eu ouvi alguém falar, se eu plantar um carocinho de limão, vai nascer limão, né? Alguém falou isso esses dias, eu vi. Alguém vai plantar limão, vai nascer limão. Então, cara, vamos plantar o que a gente quer colher. Cris, obrigado, cara, por mais uma vez aí me dar essa honra de ter você aqui no nosso podcast. Muito enriquecedor, de verdade, cara. Sou teu fã. Um abraço para o Rafael Franco, que queria estar aqui com a gente. Teve uma consulta, mas vai ter uma terceira edição se você tiver essa oportunidade. Vou reforçar que você tem uma palestra minha lá, a hora que você quiser fazer um evento na tua empresa. Vamos retomar. Inclusive, eu acabei de falar de semente. Eu quero plantar essa semente do treinamento. É uma semente. É isso aí. O que eu vou colher se eu der o treinamento? Exatamente. Vou trazer os frutos, né? Cara, obrigado mesmo aí pela sua amizade, pela parceria. Eu que agradeço. Tamo junto. Galera, sigam lá, Doim Motors no Instagram, Christian Doim com H. Quem sabe vou comprar um carro com você lá.
E o Wagner? E o Vagnão. E o Olha Vagnão? lá, Vagnão. Vou gerar mais um lead aqui. Mas tamo junto, cara. Obrigado mesmo aí. Agradeço, Conta comigo. Agradecer a nossa audiência também, a galera que ficou com a gente aqui nessa quase 1 hora. Obrigado você que acompanha nosso conteúdo. Gostou? Retribui. Curte o vídeo, não gasta o dedo, ajuda a gente a divulgar. Quando você não curte o vídeo, quando você não se inscreve no canal, você não consigo alcançar mais pessoas. Então ajuda a gente a divulgar. Esse trabalho é feito com coração, com amor, não é para ganhar dinheiro. Né? A gente realmente gostaria que mais pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo, porque eu sei que pode inspirar. Se te inspirou, pode inspirar outras pessoas também. E, Rafa, aprendi inclusive isso. Voltando a falar de semeadura, eu não consigo assistir hoje um vídeo de YouTube e eu não dar uma curtida, cara. Tá vendo, porque cara? a gente sabe, né, que deu todo o trabalho. Você se deslocou de longe, né? Eu vim de Santos. Mas é isso. Tá voltado de elétrico? Acabou minha bateria agora do híbrido. Eu tô de híbrido hoje. Eu tô de híbrido. Mas é isso. Da outra vez você veio com 100% elétrico, né? Você fez a conta lá. Não, posso falar? Sobra a bateria. Posso vir de 100% elétrico. Legal. Aqui, hoje eu me dei o luxo de subir de blindado. Eu não uso carro blindado. Mas olhei pro estoque, tem blindado, vou para São Paulo de blindado, né? Boa, show de bola, Cris. Brigadão, meu irmão. Tamo junto. Gratidão Valeu, mesmo. valeu. Valeu, galera. Obrigado aí por assistir a gente. Até a próxima. Um abraço. Valeu.